Olá a todos! Bom, hoje o nosso foco, a nossa conversa vai ser sobre o primeiro bloco do quarto episódio desta série e o tema, olha, é daqueles que está bem no coração da prática jurídica, a interpretação como desafio. Um tema e tanto. O que é direito? E como isso já joga a gente direto na necessidade de interpretar. Já começa daí, né? Isso. Depois, vamos dar uma olhada na hermenêutica clássica, sabe? Aquela caixa de ferramentas mais tradicional, método gramatical, teleológico, sistemático. Os clássicos. Os clássicos. Na sequência, a gente vai tentar entender a escola da exegese, aquele movimento que buscou segurança máxima, quase colando o juiz na letra da lei, né? Uma tentativa radical, digamos. E, por fim, vamos destrinchar o famoso silogismo judiciário, aquela estrutura: premissa maior, premissa menor e a conclusão. O modelo lógico idealizado. Então, para começar essa exploração, me parece que não tem ponto melhor do que essa dificuldade inicial. Porque, afinal, é tão difícil a gente cravar uma definição única, universal, para o direito. Parece que essa complexidade toda já abre totalmente a porta para a necessidade de interpretar, não acha? Exatamente. Essa dificuldade não é só um detalhe acadêmico, sabe? É o ponto de partida crucial. Os materiais de apoio que a gente tem, por exemplo, eles mencionam isso. Mencionam, né? Sim, como definições que parecem simples, tipo, conjunto de regras de comportamento. Na verdade, elas não resolvem muita coisa. O H.L.A. Hart, que é citado nos textos, né, ele apontou justamente isso. O próprio conceito de regra já é cheio de ambiguidade, precisa ser interpretado. Entendi. Então, tentar definir direito usando regras é quase explicar uma coisa complicada com outra igualmente complicada. A gente cai numa circularidade. É uma armadilha conceitual, então. E por que essa dificuldade toda? O que está por trás dessa natureza tão, assim, escorregadia do direito? Olha, o fascinante aqui, e isso é algo que Dworkin explora bem nos materiais, é que o direito não é como, sei lá, física ou matemática. Não é um conjunto de fatos objetivos lá esperando para serem descobertos. Não é uma ciência exata. Não é. Ele é fundamentalmente uma prática social argumentativa. Argumentativa, como assim? Quer dizer que o direito se constrói e se reconstrói o tempo todo. Através do quê? Do debate, da argumentação sobre o significado das normas, sobre como aplicar elas em situações novas, complexas. Ah, entendi. Ele não é um objeto parado, estático. De jeito nenhum. É um processo dinâmico. Está sempre em movimento. Certo. Então, se o direito vive dessa argumentação toda, a interpretação não é só, tipo, um passo final depois que a gente acha a regra certa. Não mesmo. A interpretação ela é intrínseca. Está no DNA dessa prática argumentativa. Não é um acessório que a gente pega só quando o texto está meio confuso, sabe? Ela é uma necessidade fundamental. Ela surge dessa própria natureza dinâmica e, muitas vezes, meio indeterminada do direito. É o motor que faz essa prática social toda funcionar. Toda vez que a gente vai aplicar uma norma, a gente está de alguma forma interpretando. Sempre, à luz do caso concreto. E essa necessidade de interpretar, ela parece que conversa com algo muito básico da nossa vida, né? Lembro de ter visto nos materiais uma referência ao círculo hermenêutico, acho que de Gadamer e Heidegger. Sim, boa lembrança. A ideia, se eu peguei bem, é que a gente já nasce meio que jogado num mundo cheio de significados que já existem, cultura, língua, valores, e a gente está sempre tentando entender onde a gente se encaixa nisso tudo, interpretando sem parar. O direito seria só mais uma camada desse mundo que a gente tem que decifrar? É uma ótima conexão, sim. A hermenêutica filosófica, com Gadamer, Heidegger, ela mostra justamente isso. Interpretar não é coisa só de advogado ou de padre, não. Não é exclusivo. Não. É uma condição humana. Fundamental. A gente está sempre mergulhado numa pré-compreensão que é moldada pela nossa história, nossa cultura, nossa língua. A nossa bagagem, né? Isso, exato. Nossa bagagem. Quando a gente pega um texto qualquer, um poema, uma notícia, uma lei, a gente já chega com essa bagagem e ela influencia como a gente lê.
O círculo hermenêutico descreve esse vai e vem constante, sabe? Entre a nossa pré-compreensão e o texto. É um diálogo para construir o sentido. Um diálogo. E o direito, como esse fenômeno cultural, linguístico, super complexo, está totalmente dentro disso. Não existe leitura neutra, puramente objetiva da lei. A gente está sempre nesse círculo. Nossa, isso muda bastante a perspectiva, né? Deixa de ser só uma técnica e vira quase uma filosofia de como a gente entende o mundo e o direito dentro dele. Exatamente. E se a gente conecta isso com um quadro maior, percebe que a interpretação está ligada à própria finalidade do direito. Que seria? Busca pela justiça, né? Como pensadores tipo Perryman argumentam, e isso está nos materiais também, a justiça vai muito além de só aplicar mecanicamente uma regra a um fato. Não é só matemática. Não. A justiça muitas vezes está na capacidade de ponderar valores, de olhar para as particularidades do caso, de argumentar sobre qual solução é a mais razoável, a mais equitativa naquele contexto específico. A interpretação jurídica ideal nesse sentido não é um monólogo do juiz com a lei. É um diálogo. Um diálogo com quem? Com o texto da lei, claro, mas também com os fatos, com os precedentes, com os valores da sociedade e, idealmente, com as partes envolvidas. É uma construção de sentido mesmo, coletiva em certo ponto. Uma construção bem complexa e constante, pelo jeito. Bom, diante desse cenário todo, como é que o pensamento jurídico tentou, ao longo do tempo, organizar ou sistematizar essa tarefa de interpretar? Aí que entram aqueles métodos da hermenêutica clássica, certo? Sim, a hermenêutica clássica é essa tentativa de trazer um pouco de ordem, talvez de objetividade para esse processo todo. Ela nos oferece um conjunto de métodos, ferramentas mais tradicionais para a gente abordar o texto da lei. São caminhos, sabe, que o intérprete pode seguir. O primeiro que sempre vem na cabeça é o gramatical ou literal. É basicamente olhar o significado das palavras, a sintaxe, a estrutura da frase na lei, né? Tentar entender o que o texto diz ali preto no branco. Correto. É o ponto de partida natural, né? O que as palavras que o legislador usou significam na linguagem comum ou na técnica, qual a conexão lógica entre as frases. É a análise mais superficial do texto, digamos assim. Mas a gente sabe que nem sempre é tão claro assim. Exatamente. A linguagem é cheia de ambiguidade, de vagueza, aí que a coisa complica só com o literal. Pois é, e aí entra outro método, o teleológico. Esse já tenta ir um pouco além da letra fria da lei, né? Tenta descobrir a finalidade da norma, o objetivo que o legislador queria alcançar com aquela lei, o problema social que ela queria resolver. O famoso espírito da lei. Precisamente. A ideia aqui é que a lei não é um fim em si mesma. Ela é um instrumento para atingir certos objetivos sociais, o que a gente chama de ratio legis. Entender esse propósito ajudaria a resolver ambiguidades ou a aplicar a norma de um jeito mais coerente com a intenção original. Faz sentido. Só que a dificuldade, claro, é descobrir qual era exatamente essa finalidade. Nem sempre ela é óbvia ou única, às vezes tem várias intenções ali. Complicado. E temos também um método sistemático. Aqui a ideia é não olhar a norma isolada, mas como parte de um todo maior, o ordenamento jurídico. Como ela se encaixa com outras leis, com a Constituição, com os princípios gerais do direito, buscar coerência do sistema, é isso? Isso. O pressuposto é que o direito forma um sistema, que ele é lógico, coerente. Então o sentido de uma norma tem que ser compatível com as outras normas e princípios que fazem parte desse sistema. Isso ajuda a evitar interpretações que levariam a contradições ou a resultados meio absurdos dentro do conjunto do ordenamento. Essas ferramentas parecem muito úteis, né? Um verdadeiro arsenal para o intérprete. Mas você já deu a entender que elas têm limitações? Sem dúvida alguma. São ferramentas essenciais, o beabá da interpretação. Nenhum jurista sério pode simplesmente ignorar isso. Claro. O problema é que, na prática, elas muitas vezes não são suficientes. Ou pior, elas entram em conflito. Como assim? O que você faz quando a interpretação literal aponta para um lado, mas a finalidade da lei, a teleológica, parece indicar outro? Ou quando a sistemática sugere uma terceira via, completamente diferente? Qual método prevalece? Boa pergunta. A hermenêutica clássica
não dá uma resposta clara para isso, para hierarquizar os métodos. E, além disso, a complexidade dos casos reais, né, muitas vezes transbordam essas caixinhas. Exige mais do que só aplicar essas técnicas isoladas. Elas dão pontos de partida, mas raramente dão a resposta completa, final, indiscutível. Essa tensão entre os métodos e a busca por uma resposta mais segura me faz pensar aquele movimento histórico super importante, a escola da exegese. Se não me engano, ela surgiu justamente como uma tentativa de reduzir essa margem de interpretação e buscar mais certeza, né? Principalmente lá na França, depois do Código Napoleônico. Exatamente. A escola da exegese foi uma reação forte, poderosa, a séculos de incerteza jurídica e ao que eles viam como arbítrio dos juízes antes da Revolução Francesa. Ah, tá. Com a chegada dos grandes códigos, como o Código Civil francês lá de 1804, surgiu uma crença quase mística na perfeição da lei escrita, na completude dela. Uma fé na lei. Uma fé. A ideia central era: a lei tem todas as respostas, de forma clara, lógica. O papel do juiz, então, não seria interpretar criativamente, seria só aplicar a lei ao caso concreto de forma quase mecânica, como um técnico mesmo. Quase como se o juiz fosse só a boca da lei, como dizia o Montesquieu, né? Só pronunciando as palavras do legislador, sem adicionar nem tirar nada. O objetivo era segurança jurídica máxima, previsibilidade total. Precisamente. A intenção era boa, era louvável. Garantir a igualdade perante a lei, né, todos submetidos às mesmas regras, a certeza do direito, você saber de antemão as consequências dos seus atos e a supremacia do legislador, que era o representante da vontade geral, sobre o judiciário. Entendi. Era para eliminar a subjetividade. Isso, eliminar a subjetividade e a interpretação, que era vista como a fonte do arbítrio. O foco era total no texto da lei, usando o quê? Principalmente o método literal e, quando muito, buscando a intenção histórica do legislador que criou aquela norma específica. Mas essa visão tão rígida, ela funcionou na prática? Parece difícil imaginar que um código, por mais perfeito que fosse, conseguisse prever todas as situações da vida real. Aí que está o calcanhar de Aquiles da exegese. Essa rigidez toda logo se mostrou um problema. O mundo muda, né? Novas tecnologias aparecem, as relações sociais se transformam. E a lei fica para trás. Exato. A lei, engessada na sua literalidade, tinha dificuldade em acompanhar. Casos novos, que o legislador original nem sonhava que existiriam, ficavam sem resposta adequada. E, além disso, a própria ideia de que a lei é sempre clara, sempre completa, é uma ilusão, né? A linguagem tem suas ambiguidades, a aplicação da lei sempre exige alguma adaptação ao contexto. E imagino que essa visão acabou sendo criticada e superada, né? Com certeza. Pensadores que vieram depois, como os que a gente mencionou, Perelman, Viveg, entre outros, nos materiais criticaram muito essa confiança exagerada na lógica formal e na completude da lei. O que eles diziam? Eles mostraram que o raciocínio jurídico de verdade é bem mais complexo do que essa simples dedução a partir do texto. Envolve valores, ponderação de interesses, análise do contexto e, fundamentalmente, argumentação. Argumentação para justificar a escolha de uma interpretação como a mais razoável ou a mais justa, não necessariamente como a única que a lógica permitiria. Entendi. A exegese, com essa visão limitada dela, acabou sendo vista como ingênua, sabe? Insuficiente para lidar com a realidade complexa do direito. E essa ideia de aplicar a lei de forma lógica, dedutiva, nos leva direto para aquela estrutura clássica que todo estudante de direito aprende logo no começo. O silogismo judiciário. Poderia nos relembrar rapidinho como funciona esse modelo? Claro. O silogismo é uma forma de raciocínio lógico dedutivo que vem lá desde Aristóteles, né? E que a exegese e o positivismo jurídico clássico tentaram importar como um modelo ideal para a decisão do juiz. A estrutura é bem simples. Vamos lá. Primeiro, a premissa maior. É a norma jurídica geral e abstrata. Por exemplo, matar alguém é crime, pena de 6 a 20 anos, o artigo 121 do Código Penal. Ok. Segundo, a premissa menor.
É o fato concreto que se encaixa na descrição da norma. Exemplo, fulano matou ciclano. Certo. E terceiro, a conclusão. É a decisão judicial, que aplica a consequência da norma ao fato. Exemplo, logo, fulano deve ser punido com reclusão de 6 a 20 anos. A ideia é que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão segue logicamente de forma necessária. Esse ato de encaixar o fato, premissa menor, na norma, premissa maior, é o que chamam de subsunção. Parece um esquema bem arrumadinho, quase matemático, né? Dá uma sensação de objetividade, de que a decisão é só o resultado inevitável de aplicar a lei ao fato. Exatamente, essa era a intenção, apresentar a decisão do juiz como um ato puramente racional, objetivo, livre de qualquer subjetividade. O problema, e aí entram as críticas posteriores de novo, Perelman, Vierroeg e outros, é que essa estrutura bonitinha do silogismo esconde a parte mais difícil e mais crucial do trabalho do juiz. E onde é que está essa complexidade escondida, então? Está na construção das premissas. O silogismo só funciona depois que as premissas estão definidas. Mas como é que o juiz chega na premissa maior, na norma aplicável? Ele precisa escolher qual norma, dentre várias possíveis, é a que rege aquele caso. E mais, ele precisa interpretar essa norma para entender o alcance dela, o significado exato naquele contexto específico. Isso já envolve escolha, valoração, uso daqueles métodos hermenêuticos que a gente falou. Não é o dado pronto que cai do céu. Entendi. Já tem interpretação aí. E a premissa menor, o fato? Mesma coisa. Definir fulano matou ciclano como um fato provado não é um ato simples. Envolve analisar provas testemunhas, perícias, documentos, interpretar essas provas, decidir quais são relevantes, qual versão dos fatos é a mais verossímil. Todo o processo de provar o fato. Exatamente. Todo o processo probatório é, em si, um exercício bem complexo de interpretação e de valoração. Ou seja, a definição das duas premissas, a norma e o fato, já está carregada de interpretação e de subjetividade. Subjetividade no sentido de escolhas fundamentadas, claro, não de puro arbítrio. Entendi. Então o silogismo descreve mais a forma final da decisão, mas não o processo real de como se chegou até ela, que é muito mais argumentativo e interpretativo desde o começo. Perfeitamente. O verdadeiro raciocínio jurídico, principalmente nos casos mais complicados, não é só essa dedução final. É um processo de justificação, de argumentação para convencer a si mesmo, as partes, a sociedade, de que a escolha daquela norma, a interpretação que foi dada a ela e a forma como os fatos foram considerados são as mais corretas, ou justas ou razoáveis naquele caso. Não é só lógica formal. Não. O Vierroeg, por exemplo, ele contrasta essa lógica jurídica, que ele chama de tópica ou retórica, que é focada em achar argumentos plausíveis para um problema concreto, com a lógica puramente formal do silogismo. O direito opera muito mais no campo da argumentação persuasiva do que no da demonstração lógica que não deixa dúvidas. Uau! Então a gente percorreu um caminho bem interessante aqui. Começamos com a dificuldade de definir o próprio direito. Vimos como isso leva, inevitavelmente, à interpretação. Não tem como fugir. Exploramos as ferramentas clássicas da hermenêutica, com seus potenciais e também seus limites. Passamos pela tentativa da exegese, de buscar segurança na aplicação estrita da lei. Aquela rigidez toda. E analisamos o modelo do silogismo, percebendo que ele, na verdade, simplifica um processo que é profundamente interpretativo e argumentativo desde o início. O que a gente tira disso tudo, afinal? Olha, a grande lição, me parece, é que a interpretação no direito é muito mais do que uma simples técnica. É um desafio constante, é inescapável e é central para a própria existência do fenômeno jurídico. Não dá para fugir mesmo. Não dá. É uma atividade que exige um equilíbrio muito delicado. Por um lado, claro, conhecimento técnico das leis, dos métodos, da doutrina, da jurisprudência, isso é fundamental. A parte técnica. Mas, por outro lado, exige sensibilidade. Sensibilidade ao contexto social, histórico, humano de cada caso. Exige capacidade de fazer juízos de valor de forma transparente, fundamentada.
e, crucialmente, exige uma habilidade argumentativa enorme para justificar as escolhas interpretativas que são feitas. Não é um processo mecânico, de jeito nenhum. É quase uma arte ou uma prudência que se aprimora com a prática, com a reflexão. Isso nos deixa, então, com uma questão bem fundamental para a gente refletir, né? Não só para quem trabalha com direito, mas para todos nós que vivemos sob ele. Se a interpretação nunca é um ato puramente neutro, nem mecânico, se ela sempre envolve escolhas, valores, a visão de mundo de quem interpreta, como que a gente pode trabalhar para que essa interpretação sirva, de fato, à realização da justiça em cada caso concreto? Uma pergunta crucial. Como garantir que ela vá além da aplicação fria da lei ou que não seja capturada por interesses particulares, mas que busque genuinamente a solução mais justa, mais adequada para as pessoas envolvidas? Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Excelente ponto para reflexão. Bom, com essa reflexão, a gente encerra esta análise de hoje. Foi uma conversa densa, né? Mas esperamos que tenha sido esclarecedora sobre esses desafios enormes da interpretação jurídica. Esperamos que sim. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu e nos veremos no próximo bloco, continuando nossa exploração pelos temas de noções gerais de direito e formação humanística. Até lá. Até a próxima.